Abra mais uma vez a sua Bíblia no livro dos Salmos, Salmo 27. Vamos fazer mais uma vez a leitura desse texto. Salmo 27, do 1 ao 6. Nós temos então a seguinte escritura: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Ele elevar-me-á sobre uma rocha, e agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo e cantarei, e salmodiarei ao Senhor. Essas são as palavras do Senhor. Demos graças a Deus. Meus amados, sem dúvida nenhuma, eu acho que um dos sentimentos que mais tem paralisado os homens, que mais tem feito com que as pessoas de fato fiquem atemorizadas de fato, é o medo. O ser humano, em muitos momentos da vida, é tomado por esse sentimento de medo. Os nossos medos, direcionados, sim, em várias áreas da nossa vida. Nós temos medo do desconhecido, nós temos medo da calamidade, nós temos medo da enfermidade, a gente tem medo da morte. Às vezes, temos medo até de outras pessoas, quando às vezes não a conhecemos. Temos medo de perder o emprego, medo dos inimigos, medo de ser mal compreendido. Nós temos medo de sermos rejeitados, temos medo de sermos criticados, medo de ser esquecido, deixado de lado. O medo, queridos, além de gerar em nós essa paralisia, pode gerar também uma série de outros problemas. Quando sentimos medo, parece que o nosso corpo, ele ativa, quem sabe, um sistema ou de luta ou de fuga. Já parou para pensar nisso? Isso pode causar em nós um aumento circunstancial ali, devido ao momento de batimentos cardíacos, a respiração acelera, a gente fica sentindo uma tensão muscular tremenda, suor excessivo, pupilas dilatadas, o medo crônico até, como aquele associado a muitos transtornos de ansiedade que a gente vê muito comumente no tempo de hoje, pode levar a situações de estresse, depressão, ataques de pânico, pode prejudicar o sono, afeta a nossa concentração, a tomada de decisões na vida. O medo pode afetar a nossa capacidade de pensar claramente, pode afetar a nossa tomada de decisão. Sob a influência do medo, as pessoas podem até agir de maneira impulsiva, como que no seu estado normal não agiriam, tomar decisões que evitariam em situações normais. O medo também pode ser usado como ferramenta de controle social. Quer ver um exemplo? A gente está em tempo de eleição e muitos políticos até usam isso. Usam o medo em relação às pessoas para tentar de alguma forma manipular as pessoas. E pasmem,
Muitos líderes religiosos até também usam desse artifício, gerando medo nas pessoas, para tentar manipulá-las, prendê-las. Apesar de todos esses efeitos negativos que a gente citou agora, o medo também tem um papel positivo, um papel importante na vida de todo ser humano, nos ajudando a, quem sabe, sair de situações perigosas, reagir rapidamente quando a gente está em face, de frente a um perigo, ameaças reais que se abatem contra nós. O medo pode fazer a gente se livrar disso. Enfim, o que a gente não pode, queridos, é deixar que o medo que às vezes sentimos, ele se torne um pavor. O que a gente não pode é deixar que esse medo que a gente sente, que é involuntário, que muitas vezes a gente não tem como controlar esse sentimento que vem, a gente não pode deixar que esse medo tome uma proporção desmedida. Esse salmo que a gente acabou de ler, o Salmo 27, ele foi escrito pelo salmista, pelo rei Davi, e é atribuído por muitos estudiosos a um tempo em que Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul. Há um tempo em que Davi fugia de Saul, quando Saul queria literalmente matá-lo. Apesar da situação, Davi era confiante. Apesar da situação, Davi era corajoso. Apesar da situação, Davi era destemido. Davi sabia muito bem aonde estava a esperança. Davi não deixava que o medo que ele sentia tomasse conta dele e fizesse com que ele andasse em caminhos que ele não andaria. Ele entendia muito bem que poderia se sobressair ao medo. Ele entendia muito bem que ele poderia ter, apesar da situação, bom ânimo para enfrentar toda e qualquer situação. Aliás, foi o mesmo Davi que, escrevendo o Salmo 23, Davi pôde olhar para dentro dele, olhar para o Senhor e dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Ainda que eu ande, que eu enfrente situações difíceis na vida, eu não vou temer mal nenhum, porque eu sei da presença que anda comigo, que vai comigo e que não vai me deixar e nem se apartar de mim em momento nenhum. Davi jamais permitiu que o brilho do mundo, a fascinação por riquezas, enganasse seu coração. Davi sabia muito bem onde estava a sua segurança. Davi sabia muito bem que nada poderia abalar a segurança, a esperança que ele tinha no próprio Senhor. Ele sabia que Deus era o seu principal escudo, ele sabia que Deus era o seu principal tesouro. Portanto, nada, absolutamente nada, poderia tirar o foco de Davi do Senhor. E em primeiro lugar, olhando para esse texto, logo no versículo 1, eu entendo que Davi vence o medo quando ele reconhece quem é Deus na vida dele. Deus é tudo o que Davi precisa. Deus é tudo o que eu e que você, Deus é tudo o que nós precisamos. Em primeiro lugar, aqui, ele divide quem é Deus como sendo em 3 momentos da vida. Primeiro, ele diz que o Senhor é a luz. Só aí nesse verso 1, acredito que no 2 também, mas preste atenção. Ele faz essas perguntas, aí logo no versículo 1 ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem eu terei medo? De quem eu posso ter medo se o Senhor é a minha luz? De quem eu posso ter medo se o Senhor, Ele é a minha salvação? Esses conceitos de luz, de salvação, e depois ele vai acrescentar isso e dizer que Deus também é a fortaleza dele. Note que esse conceito ele é progressivo. Um revela o outro, um fala do outro. Porque o Senhor, em primeiro lugar, Ele se revela a mim e a você como sendo a luz do mundo. Amém? Ele é a luz que um dia brilhou na sua vida. Ele é a luz que um dia fez com que os seus olhos abrissem, que você enxergasse nesse mundo que a gente vive de trevas.
que pudesse enxergar algo além de trevas. Aliás, a primeira coisa que veio a existir desde a criação, lá no Gênesis, foi a luz. A primeira coisa que Deus disse foi: haja luz. Nas nossas vidas, queridos, não é diferente. A palavra do céu também ecoou na sua vida: haja luz, e você pode enxergar todas as coisas. É por isso que Davi, em primeiro lugar, ele diz: o Senhor é a minha luz. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós vemos claramente o Senhor sendo a nossa luz. Ele é a minha luz. E é por isso que Davi se apropria de dizer que o Senhor não é uma luz genérica, não é uma luz que ilumina todo mundo, mas ele olha para si mesmo e diz: Deus é a minha luz. E porque Ele é a luz, Ele é também o Deus da salvação. Se essa luz de fato do Senhor, o Senhor que mesmo diz, o Senhor Jesus dizendo palavras dele, lá no capítulo 8 do Evangelho de João, ele diz: eu sou a luz do mundo. Se essa luz do mundo um dia brilhou na sua vida, tenha certeza de uma coisa: a salvação também veio até você. E é por isso que logo em seguida, o segundo passo que Davi ele dá aqui nesse texto é dizer que além de ser luz, e depois dessa luz ter brilhado, ele pode ter certeza da salvação dele em Cristo. Ele pode ter certeza da salvação dele, porque uma vez essa luz brilhando na minha e na sua vida, queridos, a gente pode ter certeza de que estamos guardados na presença de Deus. E porque estamos guardados, a gente também não vai temer mal nenhum, porque Ele é a nossa fortaleza também. É nele que estamos protegidos, é nele que nos escondemos de fato. Deus não é apenas uma luz genérica, Ele não é apenas uma salvação que, dizem os universalistas, todo mundo no final das contas vai ser salvo. Davi está falando de algo pessoal. Davi está falando de algo dele. O Senhor é a minha luz. O Senhor é a minha salvação. Ele não é apenas uma fortaleza. Ele é a minha fortaleza. Porque nele eu estou seguro. Nele eu não preciso ter medo de mal nenhum. O que Davi destaca aqui não é apenas quem é Deus. O que Davi está dizendo é quem é Deus para ele. E o que ressalta aqui, e o que vale a pena a gente destacar também, é que isso nos fala muito sobre relacionamento. É por isso que eu quero perguntar a você nessa noite: quem é Deus para você? Se essa pergunta fosse feita a você, sobre quem é Deus, sobre como Ele se revela a você, sobre como você enxerga a proteção dEle, a manifestação dEle, quem é Deus para você? Para Davi Ele é luz, para Davi Ele é salvação, para Davi Ele é fortaleza, mas e para você? Quem é Deus? Em segundo lugar, eu vejo que Davi ele vence o medo quando ele sabe que Deus confunde os inimigos. Olha para o texto, olha o que ele diz aí a partir do verso 2: quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, os meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. No verso 3, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará meu coração. E se estourar contra mim uma guerra, ainda assim eu terei confiança. Gente, apesar de tramarem contra Davi, apesar dele estar vivendo numa situação de fuga, de perseguição, ele sabe que nenhuma arma forjada contra ele vai prosperar. E que você tenha também essa propriedade hoje, de entender que seja qual for o inimigo que se levante contra você, ele vai ter que cair por terra em nome de Jesus. Ele vai ter que cair por terra, porque não existe absolutamente nada maior do que aquele que te guarda.
porque não existe absolutamente nada do que aquele que te protege. Por isso ele não teme mal nenhum, porque ele sabe que lá na frente os inimigos vão cair. Eu lembro de um momento, e o Salmo 46 é uma expressão disso, um momento em que o rei Ezequias, ele é cercado pelos seus inimigos. Os inimigos eram os assírios, já vinham do reino do norte conquistado, tudo, descem agora para Jerusalém para conquistar o reino do sul, cercam a cidade de Jerusalém. O rei Ezequias se vê sem saída, preso, sem ter para onde fugir. E naquele instante, diz a Bíblia, diz o Salmo, o profeta Isaías também vai falar exatamente sobre esse momento no seu livro, porque é Isaías quem traz a mensagem de Deus a Ezequias. Naquele momento, a gente vê os inimigos se confundindo. Eles mesmos começam a atacar uns aos outros. E Ezequias fica livre para a glória de Deus. Assim vai acontecer na vida daqueles que verdadeiramente têm sua confiança no Senhor. Por isso que Davi aqui exclama: ainda que um exército se acampe contra mim, não é apenas os malfeitores. Note que também aqui existe algo progressivo acontecendo. Antes eram só malfeitores, mas e se esses malfeitores se juntarem e formarem em si um exército? E se for algo maior? E se for algo que eu não tenho condições de lutar? Se for algo que não tem condições de lutar, tenha certeza de uma coisa: o Senhor vai lutar por você. O Senhor lutará por vós e dará vitória a todos aqueles que nele depositarem a sua confiança. Davi continua expressando a sua confiança em Deus contra, quem sabe, o medo que sentia, quando ele entende que é na casa do Senhor, que é buscando um relacionamento com Deus, que ele pode vencer o medo. É por isso que ele escolhe, é por isso que ele vai ao lugar onde ele poderia ter o seu medo de uma vez por todas aniquilado. Olha o que ele diz no verso 4: eu vou buscar uma coisa, tem uma coisa que eu pedi a Deus, mas eu só não pedi, eu vou correr atrás, eu vou buscar, é que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Olha, não existe nada que possa trazer fé, confiança ao nosso coração, que não seja a meditação na palavra de Deus, que não seja a nossa busca pelo alimento diário da palavra do Senhor. A palavra do Senhor de fato nos enche de coragem, de fé. Aliás, a Bíblia chega a dizer, e o apóstolo Paulo fala sobre isso: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé vai ser gerada a partir do momento em que você buscar essa palavra, em que você correr para a casa do Senhor para meditar no templo dele, na casa dele, para que você busque mais ainda relacionamento com ele. E eu queria também dizer outra coisa: o contrário também é verdadeiro. Se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a gente vai se encher de fé. O não ler a palavra de Deus também vai deixar você sem fé nenhuma. O não buscar a palavra de Deus não vai gerar fé em você de maneira nenhuma. A gente também tem que entender que o contrário também é verdadeiro. Ah, pastor, mas eu estou sentindo tanto receio em todas as coisas. Eu pergunto a você: como é que está a sua busca pela palavra? Como é que está o seu relacionamento com Deus através das Escrituras? O quanto você tem buscado esse Deus através da Bíblia, através de todas as coisas que são reveladas pelo Senhor a mim e a você nas Escrituras?
Como você tem buscado a Ele? Porque é na casa do Senhor, é no seu santo templo, é meditando nessa palavra que a gente vai encher o nosso coração de fé e esperança. E Davi sabia onde buscar. Davi sabia onde era literalmente a fonte está aqui. Você hoje veio para o lugar certo, para estar na casa do Senhor e meditar na sua palavra. É aqui que a gente se enche de fé para sair aí fora, para enfrentar um mundo de trevas. Para que a gente tenha de fato a luz do Senhor brilhando nas nossas vidas, a gente tem que buscar esse Deus da palavra. No verso 5 ele continua: pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, e elevar-me-á sobre uma rocha. Queridos, Davi sabia muito bem que apesar de rei, que apesar de ter tudo que um reino poderia oferecer a ele, ele sabia que um dia mau também chegava na vida de um rei. Por isso ele diz aqui, no dia da adversidade, ou seja, no dia que o momento ruim bater a porta, no dia da dor, no dia da dificuldade, no dia que não está lá tão bem, no dia mau, eu sei onde buscar a Deus. E eu sei que Ele vai me acolher, eu sei que Ele vai me guardar. Por isso que Ele diz, Ele vai me ocultar, Ele vai me guardar. É como se Ele estivesse num esconderijo do Senhor e se escondesse literalmente em Deus. Como se Ele buscasse esse esconderijo de ser guardado de fato em Deus. Ele vai me acolher e vai me elevar para me colocar em cima de uma rocha. Nos tempos de Davi, não existiria figura mais que expressasse mais segurança, firmeza do que uma rocha. A rocha é um lugar seguro. É por isso que o Senhor Jesus vai dizer que a gente tem que edificar a casa aonde? É na areia? Não, é na rocha. É lá que a gente edifica as nossas vidas, porque lá, sendo edificado nessa rocha, a gente vai poder estar seguro. A gente sabe que quando o dia mau vier, quando o vento soprar, quando o rio transbordar, a gente vai saber que a construção da nossa vida não vai ser abalada. Porque estamos firmes, estamos guardados, estamos literalmente com os pés na rocha, e essa rocha tem nome. Essa rocha é Jesus. Jesus é essa rocha, como diria o apóstolo Pedro, a pedra de esquina, a pedra angular, onde toda edificação deveria começar em cima dela. E o apóstolo Paulo corrobora, dizendo que a gente não pode lançar outro fundamento, não pode ter embaixo de nós outra coisa que não seja Jesus. Jesus é a nossa base, é o alicerce, é onde a gente está com o pé firmado e a gente sabe que não vai afundar, e a gente sabe que não vai cair. E por fim, no verso 6, depois de ter a confiança de fato renovada, depois de mandar o medo para fora, Davi também não quer expressar o seu júbilo, a sua alegria, o seu regozijo em outro lugar que não seja na casa do Senhor. E ele diz: agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Davi poderia muito bem comemorar lá no seu palácio. Davi poderia muito bem comemorar nas suas mansões de inverno. Davi tinha tudo para fazer, todos os lugares para ir. Mas ele preferiu estar na casa do Senhor, porque a casa do Senhor é lugar de alegria, a casa do Senhor é lugar de regozijo, é lugar de júbilo, é onde a gente expressa de verdade os nossos louvores de adoração a Deus.
Eu não sei o que tem causado medo em você. Eu não sei o que tem feito com que você tenha ficado assim, atemorizado pelo tempo que a gente vive. Eu não sei por onde você tem andado, que o medo possa ter abatido, chegado sobre a sua vida. Mas eu queria dizer para você que Deus é amor, amém? E a Bíblia também diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. E esse amor está aqui sendo derramado sobre nós. Esse amor está sendo hoje aqui derramado sobre mim e você, para que de fato esse medo seja lançado fora. Porque esse verdadeiro amor, ele está aqui para lançar todo o medo fora, para dar confiança a você. Venha o que vier, haja o que houver, o Senhor estará com você. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema mal algum, o Senhor é contigo. Caminhe certo, de que a luz do Senhor vai guiar seu caminho, de que essa mesma luz que aponta o caminho, que esclarece, essa luz também aquece e vai fazer o seu coração queimar pelo Senhor dia após dia. Você vai poder ter certeza dessa salvação que está em Cristo. E uma vez salvo, a gente pode dizer que estamos guardados na fortaleza do Senhor. Ele é a nossa fortaleza. É nele que confiamos. Conta-se que na Bíblia, eu nunca contei não, mas eu já vi muita gente dizer isso. A palavra e a expressão que mais se repete em toda a Bíblia é: não temas. E conta-se que essa expressão ela é repetida na Bíblia 365 vezes. Quem já ouviu isso aqui? É como se Deus dissesse a você todos os dias do ano: não temas, não temas. E como hoje é um dia do ano, Deus está dizendo para você hoje aqui também: o não temas de hoje você está escutando aqui porque veio na casa do Senhor. O não temas de hoje você está escutando aqui porque uma coisa, quem sabe você pediu e buscou, que é estar na casa de Deus todos os dias, que é aqui que você sente prazer, que é aqui que você entrega ao Senhor a sua alegria, o seu júbilo, o seu regozijo. É aqui que a gente se derrama, porque a casa do Senhor é um lugar de refúgio. E é por isso que o salmista vai dizer no Salmo 46, que eu citei: o Senhor é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da adversidade. Estamos guardados em Cristo. Não temas, o Senhor é contigo. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Amado Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, Senhor, que vem literalmente lançar fora de nós todo e qualquer medo, Senhor, que ainda porventura ainda se abata, ainda queira dominar, ainda queira nos paralisar, ainda queira, Senhor Deus, gerar em nós alguns sentimentos negativos, gerar em nós pavor, gerar em nós ansiedade. Lança fora, Senhor Deus, lança fora tudo isso, porque parece que o mundo tem vivido isso hoje, Senhor, o tempo da ansiedade, e o medo tem feito com que muitas pessoas estejam escravas disso. Tu és o nosso refúgio, Senhor, Tu és a nossa fortaleza, a quem temeremos. Não precisamos temer absolutamente nada. O Senhor é a fortaleza das nossas vidas, a quem temeremos. De quem teremos medo? Lança fora, Senhor Deus, o medo da vida de cada um desses teus filhos, que estejamos confiantes em Ti, por onde quer que andarmos, seja o que fazemos. Vem nessa noite, Senhor, e faz com que a nossa confiança em Ti
possa ser renovada nessa noite. Assim nós oramos, no nome santo do Teu Filho Jesus, Senhor Deus. Amém, amém, Senhor. E enquanto louvamos, vamos trazer ao altar do Senhor os nossos pedidos.